De tudo aqui já estamos. E está acontecendo na frente de vocês, a olhos nus, e vocês continuam querendo enterrar a cabeça na terra. Está tudo acontecendo, o tempo está chegando. Tudo está sendo dito, não tem mais alegoria. Eu só não sei como é que a gente vai colocar essa situação que o pai Joaquim disse, né? Em 2033 teríamos nave aqui e teríamos os seres que Deixa. iriam apontar nossa hipocrisia. Exatamente. Eu não disse que naves não teriam, eu disse que os corpos têm que ser similares aos veículos utilizados nesse orbe. Não falei que nave não teria. Falei de corpos. Existe naves aqui desse planeta que saem para outros orbes? Até hoje isso não é meio. É sim, sim, não é não, moço. Existe ou não existe? Eles dizem que existe. Então, bom, Eu tenho cá minhas dúvidas. se existe daqui para lá, de lá para cá, pode vir também. Sempre se respeita o elo mais fraco da corrente. Mas se existe, não pode. Entendeu? Lúcifer. Hum, O Lúcifer é governador de Marte e de Vênus. hum. Lúcifer, como são os seres de Vênus? Como são os corpos deles? A forma, como é que Forma. similarmente seria mais para um pássaro, mais para um leão, mais para um golfinho? Não tem nenhum desses bichos por lá, moço. Forma. Não tem. Marte seria um pouco mais próxima, mas ainda assim, em termos de estatura, desenvolvimento, percepção, bem diferente. Vênus não tem forma já. Já não tem. Puro espírito ali. Exatamente. Como o senhor fala sobre, até o senhor respondeu que se estivesse aqui encarnado, sua conduta também seria de ser de tirar a própria vida, né, de um suicida. Findar a encarnação o quanto antes. E nesse sentido, não seria talvez mais prudente ter colocado na vida, tipo, se mate ou mate, em vez de não matará, já que é para desapegar do mundo? Já houve, e aí, aliás, moço, existem códices que trabalham com isso. Mas acabou que os seguidores não existem mais. Entendeu? Seguiram ao pé da letra. Exatamente. E estão tranquilos em relação a isso? Plenamente desligados do que é do mundo. Tranquilo eu não sei, porque depende do que é tranquilo para você. Mas plenamente desvinculado do que é do mundo. Isso sim. Para cumprir a proposta, então, está desvinculado do mundo. Exatamente. Segue para outras paragens de acordo com a capacidade e autoridade que manifesta. Esses códigos, eles foram suprimidos de hoje em dia porque meio que se cumpriria a proposta e aí não teria mais o que fazer aqui. Se ou quando estiverem prontos para compreender a desvinculação do que é do mundo, naturalmente isso vai se dar. Isso vai chegar de novo. Mas para isso tem que estar pronto para se desvincular. Senão, não tem sentido.
vendo a linha tempo que a gente está vivenciando, seria talvez a quinta dimensão, vai chegar esse momento nas próximas, talvez, gerações, 1 ou 2 gerações. Antes disso, vai chegar um estado de percepção dentro da contagem de tempo, onde as encarnações vão durar milhares, centenas de milhares de anos. Antes disso. Até que o que vai se dar é se perceber que esse processo, embora que teve a sua utilidade, não se demanda mais dele. E aí se extingue como se nunca tivesse existido. Assumir esses corpos que seriam como se fosse se desvinculando, aí então não, moço. Aí o que eu falo é que quando não existe mais, como ele colocou, forma. forma material como a gente entende por matéria. Exato. Já seria um mundo de regeneração do espírito. Não, moço. Dentro do que o Espiritismo fala, seria um mundo feliz. Feliz. Perfeito. Obrigado. Salve. Mentor, então nós vamos fazer os questionamentos que nós temos aqui pelo YouTube inicialmente. A Esther Coutinho, ela comenta e pergunta: quando reencarnamos, recebemos uma cota de sentimentos positivos e negativos, sendo o amor e o ódio o mesmo sentimento. Isso procede, mentor? Não. O que se dá é que no decorrer da encarnação, você vai recebendo, como vocês chamam quando as coisas vêm daqui e vocês pegam e se utilizam. Sim. Baixam, não é isso que vocês Sim, fazem? baixa a informação. É a mesma coisa. O que acontece sobre vocês é que se dão verdades, elas são enfatizadas de maneira paulatina, desde a sua tenra infantilidade até a sua juventude, isso vai até os 20, 24 anos de vocês. Essa informação ela vai sendo reproduzida, tantas vezes que vocês passam a acreditar que essa é a verdade. E o trabalho a partir de então é fazer um simples questionamento. Será que é? Eu realmente sei o que é verdadeiro, o que é real? Será que esse conjunto de informações que me vem é realmente um sentimento ou é só uma informação que é corroborada com uma emoção e que me coloca numa situação para que disso eu tire algo? Por isso do tirar o positivo e negativo, que essa polaridade não tem que ser a forma Porque como se vai você ser. conseguir despessoalizar, você consegue perceber de uma outra forma, sobre um outro aspecto, o que está realmente acontecendo e não o que você, na sua emoção e no seu conjunto de verdades fundamentadas sobre você, acredita que está acontecendo. Eu tenho que usar isso aí para ótimo, eu levei. Mas assim, eu posso daí deixar de sofrer, mas o preço é... Se eu desconstruir essa verdade, eu nunca mais vou receber. Então eu tenho que escolher. Tu quer ainda ter a possibilidade de receber de volta isso, tu vai ter que continuar alimentando essa verdade. Agora, se tu desconstruir que talvez pode talvez se você desconstruir essa certeza, abra a possibilidade de outra maneira entrar aquilo que você não vai receber ali. Mas enquanto você está focado ali, está bloqueado a possibilidade de outro lado. Por quê? Porque a sua atenção está aqui. Não, de um dos calotes foi me dado essa lucidez
que eu tinha recebido antes. E eu estava perdendo agora, mas uma coisa compensou a outra, ainda sobrou. Então, Deus não foi só sacana, ele... Tenho de rever isso, então. Mas eu estou querendo trazer na linha do desconstruir a verdade, porque senão... Ótimo, moço. Então, até o final da minha encarnação. Proposta é: desconstrua essa realidade que você coloca sobre você, deixe isso fluir e andar, para que o universo entenda que você não precisa ficar mais apegado a isso que é comezinho e possa, então, receber de outra forma. Porque quando você está focado só que isso é o seu mundo, todos estão aguardando. Não vão se movimentar. E se eu precisasse realmente, eu não estaria vivo, gordo e corado. Estou acabado, mas aquilo não está impedindo de eu existir. Eu só vou entrar na linha do sofrimento e por querer escolha. Vingança e querer... Por escolha. Lembra disso. Sim, é só por sofrer. escolha. E aí depois morre lá, era uma ilusão boca aberta. Te disseram para nunca acreditar nessas porra dessas ilusões e tu acreditou. Não aproveitou nada que tu aprendeu, né? Mas é foda. Tem que voltar e passar de novo para ver se então numa próxima... É foda porque assim, ó, aquela grana tu trabalhou 10 anos para juntar, daí em minutos recebeu o calote. Mas quer alimentar a tua razão, né? Quer dar força. Você cria um discurso. Não, na verdade não é que você cria. Esse discurso vem. Sim, vem. Ele é enfatizado por uma emoção de raiva, comiseração, seja qual for. Injustiça. E nisso você então vincula a uma realidade que está acontecendo sobre você e essa força te mantém preso àquilo. Sim, daí que tu ensinou. Tu tem certeza realmente? Eu não posso botar a mão no fogo que eu não acordei um dia com uma ideia dada e foi alimentada. Não um, moço. Todos. Sim. Não um. Todos. Todos os calotes esses. Todos os dias. Sim, todos os dias. Eu não consigo comprovar, sabe? E quando eu desencarnar, tem que desconstruir a família. Mas eu não queria, só mais um pouco. Eu queria dizer mais essas coisas que eu não falei, eu queria vivenciar mais um... É aquela coisa, vai continuar alimentando, podendo encerrar, acabou, vou para uma outra, não, mas espera. Então é uma escolha, né? Vai querer continuar sofrendo ou vai abrir mão mesmo? A Esther Coutinho, ela continua então com outro questionamento. Ela coloca: tivemos um almoço aqui em casa com a família, mas quase apanhei quando disse que o Alexandre de Moraes, todos são filhos de Deus, assim como todos que estávamos no almoço. Mentor, você acha que devo omitir minha opinião para evitar polêmica? O que eu acho que você é livre para fazer o que você quiser. Dentro dessa percepção, o que é prudente, que eles fiquem com a verdade deles. Por que que você precisa expor a sua opinião se sabe que isso vai levar ao conflito? Quem é que faz isso? Quem quer ter razão? Quem escolhe ter razão e não ser feliz. Só isso. Se busca ser feliz, que pensem o que quiserem, que achem o que quiserem achar. Direito total deles. Não é problema seu. Mas, tanto assim que você também tem o seu direito de ter a sua opinião. Guarde-a para você. Defenda a sua pérola, não entregue ela a porcos. Porque eles vão chafurdar e colocá-la cada vez mais fundo na lama. Mas ela é pérola para você só. Sim. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Entendi o recado. Filosoficamente falando, o que é ser feliz? Não encher o saco de ninguém. Simples. Começa por aí. Você quer ver alguém feliz? É quem não enche o saco de absolutamente quem quer que seja.
Se conseguir se manter nisso, já está léguas à frente. Que essa é a parte mais simples. Quem quer que seja. Você está nesse quem quer que seja. Começa por aí. O senhor sempre trabalha que às vezes é no conflito que nós estamos nos trabalhando. E os meus afazeres, eu fico sempre conversando com o senhor, de certa forma, e eu vendo um vídeo do senhor aqui, não é na fase boa que está legal, é na confusão que pode estar residindo ali o X da questão. Né? Por que o conflito se manifesta? Na vida de todos vocês. Para evidenciar algo que está fora de contexto. E esse algo pode estar sobre você, nos valores que você carrega, ou como você se deixa levar e utilizar pelos valores que o outro carrega. Mas sobre o anseio que você tem sobre a manifestação da vida, e a vida não está nem aí para aquilo que você anseia. É que às vezes eu penso ter certeza em alguma coisa, eu quero que o outro... Toda vez que você tiver certeza de qualquer coisa, você vai ser derrubado. Toda vez. Porque é essa certeza que vocês usam como empoderamento e é nela que agimos para que vocês caiam. A gente quer impor, quer impor tal coisa para o outro pai, para mãe. Quem é Firmino na hora do dia para impor qualquer coisa se não sabe nem tomar conta de si? Não tem nem plena autoridade sobre si para querer dizer como quem quer que seja deva se portar, ser ou fazer ou estar. Isso é um absurdo. Exatamente isso. É que o senhor sabe, né? A gente presume, por exemplo, que tomar o remédio na hora certa é o certo. Né? Aí o pai não toma e briga, aí a mãe não toma, briga. Quer dizer, eu procuro ser sutil, porém, isso sabe, a gente vai perdendo a paciência que zero para mim. Sutil como uma bigorna caindo na cabeça, né? Essa é a sutileza. Mas compreendo também que ali entre vocês sempre foi assim, né? Desde sempre vocês assim lidaram uns com os outros, então é o modus vivendi que vocês têm. Sim, senhor. Nós vamos dar prosseguimento aqui então com a Isabel Cristina. Ela pergunta: poderia explicar o que é moral humana e moral espiritual? Muito bem. O que é moral para o humano? Moral para o humano é aquilo que é condizente com os valores humanos. O que é condizente com os valores humanos aí vai depender da cultura inserida. Se trabalharmos aqui com a cultura, vasta cultura inserida nesse pedaço do orbe, que é o país de vocês, por exemplo, é imoral uma mulher ter 3 maridos, ou o homem 3 esposas. Ainda é ilegal isso? É, mas é inaplicável. Bom, então é imoral. Imoral. Por quê? Porque dentro dessa cultura, isso não é bem aceito nem bem visto. Em outras culturas, pode ser que seja perfeitamente normatizado. É normal, é. Já pensou você com 3 maridos? O cara falou, pode ser. 1, 2, 3. Você tem visto que tem bastante mulher que tem. Então, moral, ela vai estar vinculada à questão da cultura vigente. Posto isso, diferença da moral humana amplamente aceita para a percepção da moral espiritual. Voltamos à sua questão.
dentro do que é do espírito. Absolutamente ninguém, ou quem quer que seja, está olhando para o outro. Ele olha só para si. Ele não quer saber como tá, o que está fazendo, quem está fazendo, com quem se relaciona, onde vai, onde fica, o que faz. Cuida só e olha única e exclusivamente para si, e nesse olhar para si, busca como melhor servir ao todo. Só. Egoísta no servir. Egoísta no sentido de só olhar para si, né? De cuidar de si mesmo. Sem olhar. Por quê? Porque compreende que nada pode fazer pelo outro. Não lhe cabe absolutamente coisa alguma pelo outro, cabe ele faça por si. E se você fizer aquilo que cabe a você e nisso colabora com a sua parte na obra, na demanda que o universo exerce, perfeito. É o oposto do que Deus ora. Porque vocês são virados para o externo. Ficam pautando o que vestem, como andam, o que dizem, como se alimentam, aonde vão, e não se questionam o que estão fazendo. Quem realmente vocês são, de que vale a vida que tem. Se a vida que tem está condizente com um mínimo, ínfimo de felicidade. Ou se estão pautando toda a existência no olhar que vem de fora sobre si, porque são tão carentes e tão vazios que buscam que outro e qualquer outro, quem quer que seja, preencha esse buraco que é impossível de outro preencher. Só um pequeno adendo, mentor. Nós vemos no início os 10 mandamentos, do qual foi falado aqui. Ele também não é uma regra moral, conduta de uma sociedade para aquele momento. Sim. Tem, não matarás, não adulterarás, Naquele momento, qual foi a proposta, moço? Por que não matar? Não matar, para que não seja morto. Por que respeitar pai e mãe? Para que você seja respeitado pelos seus filhos. Por que não roubar? Para que não roubem de você. É karma, moço. Só que é karma visto a partir da possibilidade dentro desse orbe, desse hemisfério daqui, do hemisfério oeste. É karma. Mas ao mesmo tempo levou como que uma conduta social, né? Foi se utilizado dessa maneira, porque dessa maneira viram que existia um mínimo de possibilidade de respeito de um para com o outro. Mínimo. Que logo isso foi corrompido também. Não sei se eles, na hora de fazer o ato, não lembraram os mandamentos. Talvez. Você está lembrando deles? Esqueci que eu tinha uma catequese. Talvez. O professor meu sempre falava, mentor, que a alegoria, parábola, Deus criou o mundo em 7 dias, trabalhou 6 e descansou 1. Nada mais é que uma lei trabalhista, né? Ou seja, se trabalha de segunda a sábado e descansa no domingo. Se o senhor entende, tudo é jogado conforme o interesse, como nós falamos antes. Né? Muito bem. Continuando então com a Isabel Cristina, ela pergunta: se todo pensamento é dado por Deus, como fazer para não sofrer com esses pensamentos? Poderia dar exemplo como viver com esses pensamentos? Já ouviu e ouviu exaustivamente ela, se sentindo amada por esses pensamentos, compreendendo a função que exercem sobre ela, ao invés de ela se jogar sobre aquilo que está sendo proposto, que ela consiga parar, meditar o pensamento, agradecer pela oportunidade, mas
compreender quais são as consequências do que o pensamento propõe e dizer se está ou não disposta a pagar o preço por aquilo que está sendo posto à mesa para ela, se ela quer servir ou não. Mas, como concomitantemente aí se jogam emoções e vocês pautam e se apegam nas suas emoções, não conseguem ver nada que está diante dos seus olhos. E ela pergunta também: o reino do céu é sua paz, harmonia e o bem viver, os acontecimentos da encarnação? É a percepção plena e mais pura de que tudo isso é um grande manifesto de amor para ela. Pela nossa sala aqui virtual, nós temos perguntas do Everton Souza. Ele pergunta: nos eus do multiverso também vão ter que se destruir? Os eus vão ter que se destruir? Como vai funcionar para unir em um só espírito? Nunca esteve separado. Isso é ilusão. A separação é ilusão. A ideia das personalidades é uma ilusão. A ideia de múltiplos processos inteligentes é uma grande ilusão. Nunca esteve separado. É só uma ideia dada. E ele pergunta também: Sofia, o Cristo, ele ainda tem alguma conexão com esse orbe? Eu não sei se está correto da forma. Eu compreendo o que quer dizer. Posso dizer que sim, que ainda tem alguma conexão. Por enquanto eram esses questionamentos, então podemos passar para a sala. Salve, moço. Mas se baixou. Vamos lá, Igor. Boa noite, gente. Boa noite, mentor. Salve. Salve. Angelita não quer falar mesmo? Cadê? Mentor, eu queria fazer duas perguntas. A primeira, um pouquinho mais pessoal. Várias vezes que eu fico viajando e eu volto para casa, eu moro numa área um pouquinho rural, apesar de estar na cidade. Eu chego e tem passarinhos bonitos aqui voando sobre a minha casa, né? Ótimo. E ficam horas aqui. Eu queria saber se tem algum significado, né? Porque a vida vai dando sinais para a gente, né? Como acontece com frequência, eu queria saber se tem algum significado. Você quer que eu seja romântico ou honesto? Honesto. Todo o significado que você quiser dar. Entendeu? Ótimo. Quer a versão romântica? Eu gostaria também. É que você é um ser iluminado e é a natureza brilhantando a sua existência e protegendo o local onde você reside. Olha só, eu gostei dessa versão. Você é um pleidiano e os pleidianos têm formato pássaros. Por isso Então, que como fica você por tá aqui. passando você tem essa afinidade com os pássaros. Por isso que se mantém aqui. Beleza. Mentor, sobre a live da semana passada, não, retrasada, né? Passada, não consegui participar. Peraí que minha câmera desfocou, deixa eu voltar ela. Ela desfoca. Você narrou sobre a história das pessoas necessitadas e teve uma mulher que ajudou. O nome dela foi Maria. No meu entendimento, seria como para a gente tomar também essa mesma atitude, seria mais prudente para a gente ver dessa forma de também, ao ver alguém necessitado, ajudar. Só que também depois, em um momento eu perguntei sobre fazer as orações para quem já desencarnou, e você disse sobre que isso seria como se fosse querer interferir, né, na vontade de Deus. E aí eu entrei num conflito, que é Maria fazendo aquilo também não estaria sendo uma interferência na vontade de Deus ao ajudar aquela pessoa, não? Quando na manifestação da encarnação, muito mais instrumento da necessidade da obra geral do que interferir em qualquer coisa. Quando fora da encarnação, ou na terceira fase dela,
A regra é outra. Porque já está desvinculado do que é material, está trabalhando no que é a persona. Diferente. Entendo. Por isso, deixar os mortos, enterrar os mortos, né? Cada um com o seu. Muito bem, moço. Muito bem. Perfeito. Vou passar a bola, depois, se sobrar tempo, eu volto para fazer outros questionamentos que são de outros assuntos. Obrigado. Pode Ótimo. seguir, Igor. Não tem ninguém com a mão levantada, não. Sobre. Você comentou algumas vezes que todos nós podemos ser lúcido, né? Portador da luz. Todos são em potência. Em potencial, né? Mas ainda talvez a gente ainda não transformou o potencial em potência, de fato. Seria algo que você poderia falar para a gente que são pontos principais que nos aproximam de ser um lúcido, que nos afastam de ser? O que aproxima? Abnegação, devotamento, sacrifício. O que afasta? Tudo que é do mundo. Compreende? Abnegação e devotamento. Sacrifício. Principalmente em relação às nossas más condutas. A tudo que é do mundo. Inclusive a moral do mundo. Porque se pertencer ao mundo, não funciona. Aí se encaixa com a pergunta que a Isabel fez também, né, da moral humana e da moral do espírito. Exatamente. Tá. E aproveitando, antes de passar já para Silvana, que a gente falou sobre, o Firmino falou sobre os mandamentos, o senhor falou sobre ser uma, quer dizer, o senhor falou, eu entendi, né? Seria uma analogia ao karma. Exatamente. Como o senhor fala sobre, até o senhor respondeu que se estivesse aqui encarnado, sua conduta também seria de ser de tirar a própria vida, né? De um suicida. Findar a encarnação o quanto antes. E nesse sentido, não seria talvez mais prudente ter colocado na vida, tipo, se mate ou mate, em vez de não matará, já que é para desapegar do mundo? Já houve, e aí, aliás, moço, existem códices que trabalham com isso. Mas acabou que os seguidores não existem mais. Entendeu? Seguiram o pé da letra. Exatamente. E estão tranquilos em relação a isso? Plenamente desligados do que é do mundo. Tranquilo eu não sei, porque depende do que é tranquilo para você. Mas plenamente desvinculado do que é do mundo. Isso sim. Eu comprei a proposta, então, está desvinculado do mundo. Exatamente. Segue para outras paragens de acordo com a capacidade e autoridade que manifesta. Esses códigos, eles foram suprimidos de hoje em dia porque meio que se cumpriria a proposta e aí não teria mais o que fazer. Se ou quando estiverem prontos para compreender a desvinculação do que é do mundo, naturalmente isso vai se dar. Isso vai chegar de novo. Mas para isso tem que estar pronto para se desvincular. Senão, não tem sentido. E pela linha tempo que a gente está vivenciando, seria talvez a quinta dimensão, vai chegar esse momento, as próximas, talvez gerações, 1, 2 gerações. Antes disso, vai chegar um estado de percepção dentro da contagem de tempo, onde as encarnações vão durar milhares, centenas de milhares de anos. Antes disso.
Até que o que vai se dar é se perceber que esse processo, embora que teve a sua utilidade, não se demanda mais dele. E aí se extingue como se nunca tivesse existido. Assumir esses corpos que seriam como se fosse ar. Se desvinculando, aí então, não, moço. Aí o que eu falo é que quando não existe mais, como ele colocou, forma. Forma material, como a gente entende por matéria. Exato. Já seria um mundo de regeneração do espírito. Não, moço. Dentro do que o Espiritismo fala, seria um mundo feliz. Feliz. Perfeito. Obrigado, Arthur. Salve. Vamos chamar aqui a Silvana agora. Questionamentos, Deixa só, então. Silvana. Deixa eu tirar o Ícaro da tela. Perfeito. Vou fazer os questionamentos, então, do YouTube. Nós temos o Ismael Santos. Ele diz boa noite, Lúcifer. Salve. E pergunta: o sofrimento pode estar associado à ingratidão? Venho percebendo que talvez eu sofra por pouco. Meu sofrimento seria a alegria de muita gente, talvez. Talvez, então, devesse se perguntar por que ele tem que se subjugar à alegria dos outros e não consegue manifestar a própria felicidade manifestando o seu sofrimento, a sua dor. Por que ele está se vendendo tão barato para esses outros? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Hoje eu já estou quase sem dedo aqui. Vamos lá. Outra pergunta. A consulta oracular é uma forma de tentativa de controle? Depende da intenção de quem se coloca nisso, consultando ou dando a consulta. O controle ele não se dá na manifestação do que acontece, mas no valor e na intenção de quem está sendo utilizado para isso. E uma última pergunta do Ismael. Qual é a nossa missão como encarnados? Seguir a nossa vocação, sendo isso, fazer aquilo que nos faz feliz. De maneira muito sucinta e objetiva. Medite sobre a própria existência e caminhe, e quando eu caminhar, faça escolhas, realize escolhas, as quais te levam ao teu bem-estar, ao teu bem viver, em paz, harmonia, felicidade. E não as escolhas que levam ao confronto, ao conflito, à desunião, ou seja lá o que for do mundo. Simples. Mas para isso, tem que sacrificar o que é do mundo em si. Para conseguir alcançar esse estado, tem que sacrificar a mãe, o pai, o filho, o irmão, o marido, a esposa. Tem que sacrificar o trabalho, sacrificar todos os interesses, todos os anseios. Porque enquanto houver anseio, pertence ao mundo. E o que o mundo tem para dar? Dor e sofrimento. O método didático dessa proposta nesse orbe é se dar através da dor e do sofrimento, levando à exaustão até que o ser se entregue. E aí sacrifica por exaustão. Esse anseio não dá prazer àquele que isso busca. Satisfação, sim. Mas é momentâneo, moço. É Sim. como com você. Quanta satisfação você tinha no começo com a sua esposa? Se ficar velho ou for castrado, ele perde a função de dar o prazer, daí muda. Mas talvez, e pergunte para ele como é ser castrado, sim. Aí ele começou a perceber um mundo diferente. Foi ou não foi? Foi. Mas aquilo ali, quando me dá prazer, ele já vai buscar fazer outra coisa. Se for ignorante, sim. Sim. Nem que seja alimentação. Se for ignorante, mas vai. A busca dele é prazer. Aquilo ali não é que ele goste daquilo mesmo. Vamos lá, moço. Se você se comporta tal qual qualquer animal, é isso mesmo.
Porque qualquer animal busca a satisfação, seja da sua alimentação, seja do seu estímulo sexual, seja do seu abrigo e proteção. Qualquer animal faz isso. Centauro não tal. Exatamente. A alimentação, de ganhar um dinheiro para ele pegar uma fila lá, pegar e trazer e desembalar. Ele vai comer, que bom. Aí ganha o dinheiro uma vida toda e depois empresta para todo mundo, né? E vem reclamar e achando que tem que fazer qualquer coisa. Parou para pensar nisso? Mas eu estou dizendo, tem desejo por corpos humanos porque ele consegue ter satisfação, por exemplo, por aquilo. Mas se for Você tem desejo por corpos humanos? Para saber como é isso? A sensação, tipo assim, ele não tem mais sensação, perdeu a sensibilidade ou a virilidade. Acabou. Não, moço, no campo das ideias isso continua batendo até que isso bem se resolva dentro de você. Não está no corpo. O corpo responde ao seu desejo, ao que te seduz. Isso, você está querendo. E esquece o valor e a intenção. Porque daí aquilo ali fica até chato falar daquilo que ele não pode. Daqui a pouco, então, a melhor coisa do mundo vai ser a pior. Mas depois do desencarno, ele pode voltar a ter as ideias dele. As ideias, os pensamentos são sempre dados, o tempo todo. Vai de você escolher aquilo que você tem condição de responder e pagar. Sim, ele já falou, é questão do pensamento. Em outras vidas tinha outro sexo, pensava diferente. Então é o pensamento. Se botar um arame ali, esquecer tudo, eu não sei o que ele vai lidar com uma criança que não tem nenhum. Enquanto manifestação da encarnação, o que você é? Enquanto manifestação da encarnação, o que você é? Um conjunto de verdades. Se alterar esse conjunto de verdades, você passa a ser outro, é só isso. Esquecer tudo ou voltar a ser criança, o ali perde. Foi construído ao longo do tempo. Nada mais do que um conjunto de verdades que tem força sobre você. Você acredita que é. É tipo de ver uma propaganda de algo muito bom para comer, mas tu nunca experimentou. Mas a propaganda te vende como a melhor coisa do mundo. Mas se um dia tu pode comer e não ser aquilo que. E aí o pensamento diz o seguinte: experimenta, né? Como você vai saber se não experimentar, né? Eu comprava as propagandas. É verdade, tu vai pescar. Você queria ter peixe, não queria? Aí quando conseguiu ter, o que aconteceu com os peixes? Quando eu fui lá, não era a mesma coisa que eu tinha ideado. Porque tá onde isso tudo? Só aqui. Não é real. É uma ideia que se tem. E que não condiz em nada com a realidade. Nada. Eu estava voltando nessa questão sexual porque o espírito ligado à matéria acha um absurdo, não sei. Acha animalesco. Já estando aqui, é muito bom. Como é que é, moço? Como é que é? Repete. Não, na tua percepção. Na minha percepção. O que para nós é muito legal, falando parte sexual, para vocês é animalesco. Para vocês. O espírito desligado já disso. Por quê? Quanto você tem vontade de chupar bico? Quanto você tem de vontade de chupar bico? Quer chupar bico agora? Hã? Se te desse um bico agora, você ia querer? Por que não? Simples assim, moço. Porque chupar bico pra você hoje não seria absurdo? É isso, moço. É só absurdo. Mas para aquele que está naquela situação, vivendo sob esse conjunto de valores, nessa posição, com intenção, se utiliza então desse meio para colocar você sobre situações as quais você tem a oportunidade de realizar o exercício meditativo, de se questionar: quem sou eu, o que eu estou fazendo, onde eu quero chegar, quais são os meus valores, de que vale isso tudo. E às vezes a gente só pode ter aquilo ali, se não tivesse aquilo ali, não estava. Para me juntar. Porque não se questiona em momento algum, vive
sobre um automatismo de ideias dadas e que tem certeza que são suas e que lhe pertencem, que são verdadeiras, e aí não consegue parar para analisar nem o dia que vive hoje. Isso quer dizer que a melhor coisa do mundo, daqui a pouco, conforme muda a situação. Estou dizendo de uma pessoa velha que já não consegue mais. Ela nem quer falar a respeito. Pois é. Não se enquadra mais, não consegue mais. Pois é. Exatamente. Então é uma. Nós estamos chegando no mesmo objetivo, não? No mesmo entendimento final, né? Eu quero dizer que não é verdade. Isso. É uma ideia defendida. Na verdade, para agora, antes não foi, e depois amanhã. É uma ideia que se defende. Só. Como criança, como velho, isso não pode nem tá? Tudo bem. Prosseguindo, então, a Esther Coutinho, ela pergunta: no mundo regenerado, continuaremos como humanos recebendo pensamentos divergentes? Sim. Divergentes é relativo. O Bad Buda, ele fez um questionamento antes, não sei se já foi respondido até pelo que o senhor colocou, se tiver algo mais a acrescentar. Os ETs que Joaquim falou que chegariam esse ano utilizarão corpos humanos, ou essas estrelas vão literalmente cair do céu? Vão, aos olhos humanos, se assimilar a humanos. E ele pergunta também: o abandono profissional, por exemplo, é algo exclusivamente interno, mesmo que se esteja trabalhando ou estudando, ou isso precisa ser feito de fato, como alguns textos budistas recomendam a mendicância? Nada é obrigatório. E não precisa ir à mendicância para qualquer coisa. Basta viver de acordo com os valores que tem, entendendo que existe vida além da vida e que um caminho mais suave, de um fardo mais leve, é aquele caminho vivido olhando para essa vida além da vida. E se questionando se cada ato, cada pensamento, cada escolha estão condizentes com aquilo que eu busco na vida além da vida. Pela nossa sala aqui, o Everton Souza pergunta: você disse uma vez que a encarnação era meio para que fizéssemos universos. Qual o propósito disso? Expansão infinita da vida. Perfeito, então eram esses os questionamentos que eu tinha aqui. Pode prosseguir ali na sala, Aru. Cronos está atento. Nós temos mais duas pessoas na fila. Aí na fila. Salve, mentor. Salve, gente. Boa noite. Salve. Na verdade, eu nem sei, mas acho que eu não vou comentar mais nada, perguntar, porque tudo que eu ia perguntar já me responderam. Até a história do ET de Varginha, que aqui cortou para mim, mas tudo bem, eu vou pegar isso depois. Sei lá. Dá para dar uma tutelada especial, alguma mensagem, algum recado, ou uma pancada? Não, pancada não. Como está a sua casa? Ah, tá linda. O templo, a casa ainda não, mas vai ficar. Na verdade, essa semana nós não tivemos trabalho. Tivemos que passar para cada 15 dias. E aí aconteceu uma coisa até que engraçada. Resolvi assistir um filme com a filhota, que fazia muitos anos que nós não assistíamos um filme juntas, mas ela dormiu de direção. Terminei eu assistindo o filme sozinha, saí do sofá com a coluna travada. Mas foi muito bom. Só a intenção já valeu a pena, muito, demais. Ótimo. E aí, então, já que a gente tocou nesse assunto, lá no templo nós estamos com uma consulente, acho que o senhor deve lembrar de quinta ou sexta-feira, não lembro de uma consulta que nós atendemos.
E Sim. aí o caso dela tá, assim, bem complicadinho, né, assim, humanamente falando, mas foi muito bom, muito importante, porque ela se sentiu muito segura e eu senti um sopro de vida bem bacana lá. Ela entrou de uma forma e já não saiu mais a mesma, como ela havia entrado. Para a gente foi muito O importante. desafio, moça, vai ser ela se manter firme nesse entendimento, porque ela vai ser amplamente tentada a cair. Sim, era sobre isso que eu queria conversar. Um apoio especial, porque a gente vai ter bastante trabalho. Muito bem. Ela pediu, né, a gente conseguir acompanhar ela ao longo do ano, né, do processo em si. Veja da possibilidade em algum momento, moça. Combine com o burro. Eu falo com ela. Ah, que legal. Muito bom. Então, na verdade, a nossa colega aqui da casa, eu até pedi solicitei a ajuda dela, né, para a parte terapêutica. Ela se colocou, né, à disposição, inclusive já vai iniciar o processo. É que ela também vai estar querendo colocar essa parte mais de trabalho espiritual, no sentido de que tem acompanhamento, que tem o espírito obsessor, essas coisas todas. Eu não sei se eu queria entrar por essa seara, sabe? Porque eu estou conseguindo seguir um outro rumo agora. Então, Entendo que para você, oi? entendo que para você é pertinente lidar de acordo com aquilo que você compreende. Exatamente. Ali a questão do que chama de espírito obsessor nada mais é do que a manifestação de uma válvula onde se pode jogar a culpa sobre outrem daquilo que não quer olhar que existe em si. Exatamente sobre isso. E aí, uma das desconstruções do nosso trabalho aqui na casa era justamente sobre isso. Sobre essa fase que a gente está seguindo agora, né, um pouco diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas. Então, talvez, né, algum pimenta por causa disso. Bom demais, viu? Bom demais te ouvir sempre. Muito bem, moça. Muito bem. Toda mudança ou toda transformação da lagarta para se tornar a borboleta demanda sacrifício. Lembre disso. Demanda sacrifício. Muito bem. Salve. Salve. Gratidão, viu? Salve, agora sim. Salve, moço. Você costuma colocar as coisas sempre na questão de se acredita, existe, se não acredita, não existe. Tudo bem. Não é. As coisas estão acontecendo. Tem alguém fazendo isso acontecer. Tem. E aí a gente vê as perguntas sobre governo oculto, manipulação de seres aqui. E você está sempre dizendo, se você acredita, existe um governo oculto. Mas a gente tem a ideia de que as coisas elas são articuladas. Uhum. E são? Então tem alguém que está fazendo isso. Tem, moço. Deus. Olha como você é inteligente. Lúcifer, materialmente falando, tem alguém que está sendo a mão de Deus. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo, múltiplos são utilizados para realizar aquilo que a egrégora como um todo precisa e merece. Então, o tempo todo, você inclusive.
Sim, no meu cantinho aqui. Cada um na parte da obra geral que lhe cabe, todos são utilizados para que ela se desenvolva e cada um tem o que precisa e merece. Vamos lá. Hum. Vamos caminhando aqui devagarzinho para Uhum. ver se a gente chega onde você fala alguma coisa. Já disse Você tudo? Você já falou aqui dos semeadores galácticos. Já para você eu falei. Que foi uma turma aí que veio. Eu esqueci o lugar que você falou. Esqueci. Tudo bem. Bom, o fato é, esses seres ainda se sentem dono dos seres humanos. Não, donos não, moço. Só estão comprometidos na vida, na preservação da vida. Isso sim. Donos, não. Tal qual você fez com seus filhos quando incapazes eram, os preservou, os alimentou, nutriu, para que tivessem em algum momento condição de, por si só, se realizarem. E esse processo é muito similar. A questão é que vocês ainda nem desmamaram. Estão achando que conseguem correr. E quando digo vocês, falo da egrégora desse órgão. Sim, sim. Então, esses pais carinhosos, cuidadosos, querem o bem dos filhos aqui, eles ainda estão nessa tutela? Que manifestam a justiça, sim. Claro que sim. Estamos mesmo. Existe. Vai, moça, vai. Você está fazendo coisa aí, deixa esquecendo. Vai indo. Existem descendentes deles, assim, digamos, tios, que ficam mais próximos aqui. Tios não, moço. Existem descendentes? Sim, existem. Sim. Existe essa casta aqui? Não como você entende de casta, mas estão espargidos por entre todos vocês e que entre eles sabem se reconhecer. Mas não que estão separados em algo, num castelo frondoso sobre uma montanha e ali estão planejando os meandros do que vai se dar. Não, moço. Estão espargidos sobre toda a humanidade para ir através do seu exemplo, da sua conduta, dos seus valores, trazendo um ínfimo de luz em meio à escuridão. Isso você está falando dos que trazem luz em meio à escuridão. E eu estou querendo abordar mais os que estão semeando a escuridão. Ah, falamos dos humanos, então. São só os humanos? A gente está por conta própria nisso aí? Se tivessem por conta própria, já tinham se devorado de novo. Então não estão por conta própria. Justamente estão ainda sendo tutelados para que a vida se mantenha. Não estão por conta própria, de forma alguma. Porque ainda não tem condição para isso. Dentre aqueles que se reconhecem como descendentes, sim. E aqui nós chamamos de sangue azuis. Sangue azul. O pessoal da realeza. Realeza. Esses, né? Continue, moço. Estou achando interessante a sua elucubração.
Você quer saber como reconhecer esses? Sim, diga. São aqueles que são os mais vilipendiados pelo mundo. Porque o mundo busca os expulsar a todo tempo. Não são os que estão em grande evidência, moço. E aquilo que você fala e que compreendo a referência sangue azul, como posso dizer, existem sim associação de seres que têm interesses em comum e que acreditam ou têm essa vontade, esse desejo, esse valor sobre si, que podem manipular o andar da vida nesse orbe. Sim. Não porque estão associados grandemente, não. Só porque existem intercomunicação entre esses, existem pontos afins, e nesses pontos afins cooperam, e em pontos que não são afins se degladiam, como qualquer processo humano. Mas eles não refletem real poder sobre a manifestação da vida. Isso é ilusão. Só estão dentro do jogo, jogando esse jogo com outro ponto de percepção, mas é exatamente o mesmo jogo. Exatamente o mesmo jogo. Compreende? Ou seja, eles têm, nas suas liberdade de ação, as mesmas influências que qualquer um de nós temos. Exatamente. São influenciados da mesma forma, embora que acreditem estar no controle. Como disse aqui há pouco, a todo momento que acharem que sabem das coisas, que conseguem organizar e controlar a manifestação do existir, é exatamente ali que o tapete de vocês é puxado. Porque onde vocês estão se achando muito grande, quem é grande só tem um vetor, queda. Porque só o pequeno pode crescer. O grande cai. Lúcio, em diversas oportunidades, que se perguntou sobre ETs, seres de outros planos, né, de outros orbes, você disse que sempre assim, Não, ninguém acredita, ou então diz que está sempre no meio de nós. não. Outra coisa eu também já falei, que não tem uma barata que é daqui. Mas, assim, nascido de mãe terrena, né, de barriga, né, essas coisas. Bom, então o que acontece? Existe alguma base, algum local onde seres que se manifestam não como seres humanos, mas que vieram para cá, estão nas suas formas, conscientes e interagindo com os seres terráqueos, os humanos? Nas suas formas, a partir do ponto de percepção de quem? Deles mesmos? Deles mesmos, sim. Que se refletem nos nossos olhos. Vamos lá. Deles mesmos, o tempo todo, se reconhecem de acordo com o perispírito, vamos colocar assim, que tem, embora que, quando são alçados a um outro orbe e vão buscar esse tipo de interação com aqui, naturalmente tende -se utilizar do invulcloro, ou seja, de um perispírito, similar ao que cabe a esse orbe. Então, do ponto de vista de quem é desse, ou de quem se manifesta antes nesse orbe aqui, vai perceber esse com o mesmo invulcloro, com o mesmo formato de perispírito. Embora aqui... O quê? Então, essa história de ET, de vazinha, de seres que são encontrados, caem em naves... Vem cá, você. Vem aqui.
Isso. Em pé. Em pé. Você consegue ver ele? Isso seria uma figura que se aparecesse no seu quarto. Moço, essa figura, se aparecesse no seu quarto à noite, como você ia receber ele? Na penumbra. Tá aí, moço, pode sentar. Entendeu, né? Não, mas peraí, deixa eu fazer a pergunta sobre outro viés. Existem interações de seres humanos com seres que chegam aqui nos seus corpos e que ficam em bases, digamos assim, reclusos, para que o resto da humanidade não tome conhecimento. Vamos lá, moço. Isolados. O que você chama de base, vou entender como comunidade. Nesse padrão vibracional ao qual a grande maioria da egrégora se condiciona, não. Essas comunidades não têm o mesmo padrão de vibração ou a mesma sintonia do que a grande massa da egrégora desse planeta. Então, não. Não obstante que, no padrão de percepção deles e no padrão vibracional, sim. Volto a dizer, para a comunicação se dá face a face ou de maneira material, como se coloca, por lei, eles têm de tomar um involucrório a qual é pertinente ao orbe em que vão se colocar. Então, aquele que percebe que já está no orbe vai perceber similar a si mesmo. Porque senão, aquele involucrório que se utiliza no orbe de origem não serve para cá. É mais ou menos, moço, você tem um carro A. No carro A precisa peça de carro A. Se você colocar peça de carro B no carro A não vai funcionar. Não serve de nada. Compreende? É que essa informação que o senhor está trazendo, se eu estiver entendendo, o pessoal aqui está navegando na maionese aqui com essa questão de extraterrestre, de base 51, que os Estados Unidos têm seres que caíram com naves aqui que deram problema. Moço, você quer a versão romântica ou a real? A gente está aqui com o senhor porque é verdade, é real. Entenda, moço, como isso vende. Vá atrás de quem ganha com isso, em falar dessa forma. Entendeu? Pense nisso. Quem tem interesse que esse discurso se propague, quanto ganha com esse discurso se propagando? As coisas sim se manifestam, mas não dessa forma. É muito mais sutil. Infinitamente mais sutil do que isso. Grandeza, e quando falo grandeza é grandeza de acontecimento, quem precisa disso é aquele que lida com a mentira e precisa dar a ela força de verdade. Mas que é o espírito, ele transfigura conforme pode. Moço, quantas vezes você vê uma águia nadando com tubarões? Porque ela não é o seu sistema não é propício para estar embaixo d'água. Se o ser precisa estar embaixo d'água, ele vai ter que se moldar o quê? O ET e o espírito é a mesma coisa. Sabe uma coisa mais interessante? Você, um ET e um princípio inteligente também são a mesma coisa. Eu sou um ET, se transfigurou dessa forma. Então, para igualar a questão do espírito. Para que serve esse discurso, essa história toda, falando o ponto de percepção de quem não está vinculado à manifestação desse orbe?
para evidenciar como ainda se colocam de maneira egocentrista em relação ao universo. Existe nós e eles. Só para isso. Então, para todo mundo aí. Que tem um fundo moral. É esse moral. De que esses que estão aí, de modo geral, ainda se colocam entre eles e nós. São diferentes. Ele desconstrói espírito e desconstrói uma coisa. É o que, moço? Tá chamando de é o que? Ser inteligente. É o que? É nada disso. Isso é Deus, imagina. Está chamando de ser inteligente. Princípio inteligente. Princípio inteligente, não inteligência perfeita. Inteligência perfeita é inteligência acabada, que não tem mais nada a ser complementado. Princípio inteligente é o começo da inteligência. É a tomada de ciência de si. Então, todo o espírito é um princípio inteligente. Seres que tomaram ciência de si, não a perfeição da inteligência. Então, você está dizendo, quer dizer, eu estou entendendo. Ótimo. Que para adentrar nessa realidade, não dá para vir com nave, com transporte. Ele tem que se manifestar num perispírito e assumir o corpo. Dá para vir com nave, dá para vir com transporte, mas para acessar isso, sim. Precisa tomar um equipamento similar ao equipamento que já é utilizado aqui, porque essa é a lei desse orbe. E absolutamente quem quer que seja de fora daqui vai infringir essa lei. Porque não entra. Porque esses que você disse que guardam a vida, isso, não permitirem. E estão e continuam por aí. Só que eles não têm que se mostrar do jeito que você quer, né, moço? Mas eles não vieram nos corpos dele. E aqui chegando, tomaram corpos de acordo com a necessidade desse órgão. Uma ocasião, o senhor comentou que poderia ser até, por exemplo, um cachorrinho que a gente tivesse em casa. Por que, moço, que não pode ser dessa maneira, tem que ser dessa maneira de um corpo diferente? Só para validar a tese? Vai ser extra, né? Ah, porque para mostrar que é de fora e não é como a gente, né, moço? Isso, claro, para mostrar que é diferente da gente, que nós somos diferentes do universo. Compreende o fundo por trás dessa história toda. Mas o diferente é na forma. Não, moço. O diferente é a conexão da razão com a essência. Essa é a diferença. Não é a forma. Aliás, volte aqui. O Everton Souza pediu. Volte aqui. Isso. Aqui. É a manifestação de um sapão. É a mesma forma que a sua, essa? É ou não é? É a mesma forma? Então é exatamente igual a você? Não, ele come mais churrasco do que eu. Então, percebe como existem as mais diferentes formas já aqui. Pode voltar. Já tá. Tudo aqui já está, moço. E está acontecendo na frente de vocês, a olhos nus, e vocês continuam querendo enterrar a cabeça na terra. Está tudo acontecendo, o tempo está chegando. Tudo está sendo dito, não tem mais alegoria. Eu só não sei como é que a gente vai colocar essa situação que o pai Joaquim disse, né? Em 2033, teríamos nave aqui, e teríamos os seres, Deixa. iriam apontar nossa hipocrisia. Exatamente. Eu não disse que naves não teriam, eu disse que os corpos
Tem que ser similares aos veículos utilizados nesse orbe. Não falei que nave não teria. Falei de corpos. Existe naves aqui desse planeta que saem para outros orbes? Até hoje isso ainda é meio. É sim, sim, não é não, moço. Existe ou não existe? Eles dizem que existe. Então, moço, Eu tenho cá minhas dúvidas. se existe daqui para lá, de lá para cá, pode vir também. Sempre se respeita o elo mais fraco da corrente. Mas se existe, então pode. Entendeu? Lúcifer. O Lúcifer é governador de Marte e de Vênus. Lúcifer, como são os seres de Vênus? Como são os corpos deles? A forma, como é que Forma. similarmente seria mais para um pássaro, mais para um leão, mais para um golfinho? Não tem nenhum desses bichos por lá, moço. Forma. Não tem. Marte seria um pouco mais próxima. Mas ainda assim, em termos de estatura, desenvolvimento, percepção, bem diferente. Vênus não tem forma já. Já não tem forma. Puro espírito ali. Eu vou passar a palavra. Eu acho que Lúcifer não vai me deixar dormir hoje. Está puxando minha orelha. Beba bastante, moço. Vai ajudar. Vamos chamar aqui então. É o Jamaica. É você, Centauro. Aí, salve, rapaziada. Salve, moço. Como é que tá, mas a galera aí tá bem, né? Essa onda do Centauro aí eu gostei. Mulher tá como tá. É isso mesmo, mas tô na pegada, né? A ideia é essa, não, moço? Você não está realizando exaustivamente esse exercício justamente para não se deixar levar? Exatamente. E é isso que eu vim trazer hoje. Eu tô nessa de escancarar, né, ter espaço para isso. A humildade também. Acho que seria um assunto meio privado particular, mas acho que hoje em dia não cabe mais isso. Se a ideia é dar exemplo, então, trazendo aqui, contando os fatos, que é um fato já antigo, mas ele está transcorrendo de forma diferente. Também Ótimo. me despertou a curiosidade. No fundo, a essência da conversa vai ser baseada no sentir. Eu acho que sentir é que é o saber sentir, digamos assim, é que é um processo, como você também é bacana por aqui, mais ou menos. Porque a coisa, a tribulação, ela piora. E se entregar à tribulação, aí é demandar a morte. Exato. Justamente os caras assim, quando trocar ideia, eu vou contar uma história, porque no meio dessa história vai desenrolando. E na família, por isso que eu queria chegar. É um fato antigo que a gente até conhece, pá, mas que da outra vez ficou uma outra sessão. Antes de tudo, eu quero dizer que eu não estou vindo procurar solução, o que fazer, nem nada. Eu vou jogar a história porque no momento está me acontecendo. Ótimo. Eu faria isso. Voltaria para isso. Ótimo. Não estou perguntando mais nada, que não tem mais nada para perguntar. É uma situação que eu falo daquela questão da companheira. Que eu fico pensando, você consegue realmente me ver daí porque eu tô por dentro, consegue mostrar. Se ele manifestar alguma emoção, algum sentimento, você também consegue ver daí. Né? Só não vale chorar. Não, é porque assim, é justamente sobre o sentir, porque assim, a situação ela tá recorrendo, mas o meu sentir tá diferente. Por mais que eu tenha sentido o aperto, o arranhão, esteja sentindo,
uma certa emoção pela situação, mas é como se eu estivesse também por dentro cansado de lutar pela coisa, tá ligado? Tô deixando fluir. Ótimo. No ápice mesmo foi a questão do término. Mas como foi que surgiu esse término? Tava tudo suave, namorando, saindo, desenvolvendo a casa, se batendo com os parentes, tava namorando. Aí, primeiro ponto, para depois do tempo para cá, já resumindo, o que gerou o possível conflito foi o seguinte: olha como foi a parada. É isso que eu quero perguntar sobre o seguinte. Tava tudo tranquilo, tava para botar uma grana na mão dela, para ajudar ela a pagar a dívida dela, porque assim, como ele disse, dinheiro para mim não fica para mim, porque eu não uso para nada. Não tem para comprar uma conta, quer dizer, aí o que aconteceu é o seguinte: tava numa boa parte. Aí teve uma que eu cheguei dessa última vez que começou tudo, essa tribulação veio começando, e até foi coincidência. Eu pensei assim, a última live acabou para justamente eu não perguntar o que seria a postura do centavo. Foi isso mesmo, foi mais também. Diga aí, eu lembrei dessa porra agora. Exatamente isso. Você não tem que perguntar mais, você já tem que saber. Já está em você. Isso já está em você, moço, tem que ser natural. Aí eu falei que esse dia eu tive um pensamento bem assistido. Mano, essa parada, assim que eu entrei, todo mundo tava saindo, o senhor tava se despedindo. Isso aí foi pra eu não perguntar, foi pra que eu tivesse a prova na pele. E aí Claro. sim que eu comentário. Claro. Já que a ideia da foi nessa pegada, depois eu fiquei com essa onda na cabeça. É a oportunidade de vivenciar, experienciar na prática e não ficar só na retórica. É realmente isso, vocês falam umas paradas aí, mas as palavras só ficam nas palavras, tem que sentir na pele. Exato. Sabe passar por cima. Senão não vai não. Tô dizendo que eu tô vivenciando um bagulho que é repetido, mas agora tá diferente. Aí, enfim, no dia do conflito foi o seguinte, não foi um conflito, mano, tá ligado? Por isso que eu tô dizendo. Eu tava deitado no sofá, tava com uma boa, sossegado, aí eu senti. Quando eu senti uma mudança interna, mas assim, na atmosfera também. E aí eu não consigo não transparecer. Quando transparecer, até ela mesma perceber, perguntou o que foi. Eu disse, não, nada não, tô de boa. Mas eu tava sentindo por dentro uma mudança no ambiente, sei lá, nada como se fosse assim, vai chegar a pancada. E eu achando que é isso, não sei se é isso também. Aí eu cheguei e fiz o seguinte, ou não, mais nada não, desjoguei, fiquei namorando, troquei da conta. Aí meu celular fica aberto, ela vasculha tudo, porque assim, aquilo que eu lhe disse, eu tô na cara de me sair dessas paradas mesmo, então pô, eu tô fazendo, não tem nada pra esconder. E ela mexeu em uma conversa lá, que não tem nada a ver, tá ligado? A conversa era a minha, trabalha comigo, dizendo, me mandando o atestado, dizendo, ó, vou ficar 8 dias, fiz aquilo que você pediu para o médico olhar e a onda é essa. Ela leu isso de uma hora para outra. Beleza, não demonstrou desgraça nem nada. Aí eu fui na casa do parceiro, quando eu voltei já estava diferente. Aí na minha cabeça eu falei assim, mano, peraí. E eu vou viver assim até quando também? Será que eu vou envelhecer nessa peleja, tentando adivinhar a ideia dos outros? Pá. Aí fiquei calado, adotei o silêncio. Aí percebi que ela estava diferente. De manhã ela já acordou, foi trampar, não me avisou, eu também mantive o silêncio. Um dia, 2 dias, teve na sexta, não foi no domingo, não sei, ela pegou e entrou em contato. Já uma tarde da noite, meia-noite foi corresponder, ela disse que assim, é que melhor terminar, que não sei o quê, papapá, esse jeito dá pra beber, porque eu fico tudo comer, o tempo todo comer, em alerta, assim, achando que eu tô aprontando, fazendo putaria. Aí eu disse, mano, fiquei quieto, não disse nada, esperei ela dar as ideias dela, esperei ela confessar os pecados dela, aí fiquei de boa, no dia foi que eu falei com ela. Beleza. Aí veio o segundo ponto do sentido. Isso eu quero saber. Essa primeira onda aí, moço. Isso é possível? Você sempre conflita assim de se aproximar? É claro, moço, quando você começa a entrar nesse padrão de autopercepção, de questionar a si mesmo, de questionar o acontecimento, a vida na sua manifestação, você começa a ficar mais sensível a quando, como eu posso dizer, chega alguém ali que tem a missão de propor o embate, de propor a situação para que você tenha a oportunidade de se perceber. No caso ali, o que aconteceu é que passou por você, disse, estou aqui, vou cumprir a minha tarefa. Foi por isso que eu também falei, na hora eu falei pra ninguém, assim, não, nada não, tô de boa, porque tipo, não deve não ter nada que provocasse nada, até porque a conversa já tava vários dias ali, e ela passou de botar aquela porra. Eu acho que era pretexto.
E aí, pronto. Aí foi isso que começou a Em verdade, moço, você quer saber como se deu com ela? Isso. Com ela, se colou nela e começou a jogar ideias para ela com apontamentos emocionais e refletindo situações passadas, que quando ela vê aquela moça, ela começa a lembrar de outras situações de outras moças parecidas, e aí tudo isso culminou com ela ficando na situação que ela ficou, para que você tenha oportunidade de perceber. Porra, então, aí, tipo, é nessa. Eu tô adotando aquela postura que eu falei pro senhor, né, de sentar no carro. Aí eu fiz o quê? Respeitei. Não quis criar conflito, porque eu não fiz nada. Eu vou ter que estar explicando e provando que eu não fiz. Tá maluco, além de ter feito? Tá Ótimo, deixando exemplificando que já mudei minha postura em relação a qualquer coisa que seja. ótimo. Eu não tenho que estar comprovando para você que eu tô. Se você não quer acreditar, você tem que pegar na balança. Você quer continuar comigo? Ou se o que você guarda sobre mim antigamente é mais forte. Aí ele não tem como lutar contra isso, não. Aí, beleza. Então, eu fui em relação a isso mesmo. Eu viajei nisso, por isso que eu não critiquei no jogo, eu não fiquei com raiva de nada. Eu fiquei na minha porque tem bagagem, tem cicatrizes. E eu tenho herança, eu tenho parte dessa cicatriz, então eu não vou ficar me negando aqui dentro que eu sou santo, que eu nunca fui. Ótimo. Então eu tô de boa. Aí, beleza. Ficou estranho, ficou diferente, voltou dando esses papos. Beleza, pá, se você quer mesmo. Só que nesse meio tempo, depois que terminou, e no outro dia, eu tava trabalhando, pá, fui fechar a academia, pá, tem uma pessoa tirando foto. Eu pedi licença, ela vem sair na foto. Aí eu fiz a posição e saí na foto. Uf. Mano, eu fiz no instinto, fiz na moral. Não fiz com intenção de porra nenhuma, porque eu tava querendo fechar a parada. E aí eu não vou postar, eu não posto, até fiquei de boa, num grupo da academia, sei lá, beleza. Pá. Ela catou a foto. E se sentiu humilhada, envergonhada, porque a foto parecia foto de casalzinho. Eu digo, mano, eu não vi isso. Mas depois eu também perguntei das pessoas e alguns disseram, não, realmente é complicado. Pai, porra, de boa. Mas eu não fiz a intenção de estar moldando. Só que ela ficou pesando em cima desse assunto, dizendo que o assunto não era foto, mas só falava sobre a foto. Entende, moço, que é só o pretexto. Foi o pretexto utilizado, junto com toda essa história colocada, para amplificar ainda mais a situação? Isso, e a todo instante eu falava de uma parada, tem uma moça que eu comentava algumas coisas dela, ela não falava do que eu estava comentando, ela é como se ela estivesse despejando. Eu senti Sim. isso também. A gente meio que, observando o outro, a gente meio que consegue sentir mais ou menos o que ele está expulsando ali, uma raiva. Colocando todo aquele lixo acumulado para fora, de muito tempo que ela ficou guardando. Infelizmente, o que se dá, principalmente no que tange as fêmeas, é que, com o passar do tempo, elas vão recolher esse lixo de novo, para cuspir ele de novo em outra situação, e nisso se perpetuam na sua dor. Entendi. Falta de perdão. No caso, esse meu relacionamento, a gente queria perguntar se talvez não está enfadado ao fim. Já tá no fim, na verdade. Moço, isso é uma escolha sua e dela. Enquanto vocês ainda tiverem vínculo, e esse vínculo não necessariamente tem de se manter no que é só do físico, ele continua. E o que pode acontecer, por exemplo, é ela se desvencilhar totalmente, seguir para uma vida totalmente nova, diferente, onde ela nem lembra que você existiu e você continuar vinculado a essa relação com ela, não permitindo que a sua vida avance, porque N situações aconteceram aí e você não sabe lidar com isso. Isso, eu ficar guardando, né? Expectativa, esperança, sonhos. Mágoas, raiva, frustração. Isso aí eu estou evitando, mas porque assim, aquela de igualdade e respeito leva a gente muito a isso. E também assim, como ele disse, eu tenho que reconhecer as coisas que aconteceram, porque, tipo, que garota não, mano, é isso é ser verdadeiro possível, tá ligado? Ótimo. Mano, eu fiz essas paradas antigamente e eu sei disso. E uma das minhas escolhas na mudança das minhas personalidades, escolhas voluntárias, reconhecimento, E compreenda, moço, uma coisa que cabe nesse momento. Assim como você não é mais aquele que foi até então, talvez, muito dificilmente, aqueles que estavam até então com você consigam permanecer, porque você é outro. Não tem mais sintonia. Normalmente, não é regra, mas acontece muito. Não, porque assim, beleza, aí ficou pesando na foto.
E aí eu fiquei naquela. Aí eu fiz o que eu senti de fazer, ao sentido do que eu senti de fazer. E depois eu vou lhe perguntar uma parada, mas depois o que eu senti de fazer foi o seguinte: se eu tiver que olhar os status, eu vou olhar, se eu tiver que responder, eu vou responder. O que eu senti na hora de fazer, eu vou fazer, sem medo de isso vai dar uma merda ou não. Livre. É nesse sentido que a gente. Porque. Tá, diga aí. Livre, né, moço? Sem medo, porque, por exemplo, assim, às vezes eu ficava me privando, não, vou olhar não, porque você fica ali indireta, e aí fica ali, sendo que isso é uma oportunidade de trabalhar. É aquela questão de se a coisa existir, eu ter a força de poder enfrentar elas e não me afetar. Moço, só é indireta se você toma isso como indireta. Isso. Não diz respeito a quem está colocando lá, diz respeito a como você olha para a coisa. Isso. A reação, como eu me sinto. Exato. Foi por isso que eu perguntei, porque assim, beleza, tá assim, né? Mas depois a gente continuou trocando ideia mesmo, enfim, a gente ficou trocando ideia, perguntava umas paradas dela, perguntava outra, e pá. E, na verdade, nem tanto perguntar assim, seguindo esse fluxo, né? Aí ela disse, não, beleza, terminou, sossegado. Aí eu falei para ela, aí eu tentei, conversei, expliquei, realmente reconheci a questão da foto, que aos anos dois podia aparecer alguns questionamentos que eu fiz por aí, pedi desculpa, tá ligado? Disse que não era muito do meu interesse, o término, porque para mim estava tudo na moral, mas pelas coisas que você me disse, acredito que você tem seus motivos de querer o término, porque você me falou que está se sentindo mal, ficando doente, estado de alerta o tempo inteiro, e isso é ruim. Eu já vivi isso. Então, se realmente eu tenho uma consideração por você, e eu sou verdadeiro com essa onda que eu estou dizendo, mesmo que agora eu seja fraco e não esteja respeitando, como eu deveria estar respeitando, estar silenciando, botando você de pé, mas mesmo assim, trocando ideia com você, eu ficar, eu não consigo, eu vou tentar fazer minha parte, porque você já está me dizendo que está lhe fazendo mal. Então, eu não vou conseguir provar, eu não vou conseguir explicar, eu não vou conseguir fazer nada, não é só isso, a única coisa que eu vou conseguir fazer é aceitar o que eu estou trabalhando e deixar você viver sua história. Porque Muito você bem. está me dizendo que é isso. Eu já lhe disse, já pedi desculpa, já lhe expliquei, mostrei, provei como é que funciona a questão. O desencargo meu não foi nem por questão de erro. Eu sinto que eu não errei porque eu não devo nada, não estou devendo nada, eu não fiz nada. Mas, para ter um diálogo com você, eu estou lhe dizendo justamente isso. Você conseguiu a coisa, mas eu não posso obrigar você. E você percebe como, no final, ela não se perdoa? No final, nem é sobre você e o que aconteceu, é dela em relação a ela mesma só? Então, sabe o que eu percebi? Isso? Ela tem as questões dela e como eu sempre estava próximo, eu percebi de tipo, ela tem uma coisa de feedback, talvez isso seja um impulso que ela precisa para tomar um e, sei lá, por exemplo. Tomar a rédea da própria vida, moço. Lembra, moço? Até um chute na bunda faz andar para frente. E eu ia começar falando isso. Esqueci, você agora trouxe. Então, foi pensando nisso, eu vou assistir agora, que eu disse que ia comentar isso com o senhor. Então, já se referindo a isso, né? Você meio que estava dizendo nessa cara. E por que eu perguntei se você não falou? Porque senão você não ia ter tudo isso que teve e não ia poder ter ainda essa bagagem toda, porque ia ter que ser construída uma nova relação para conseguir se alcançar essa bagagem nesse momento. Porque nessa onda aí toda é um nada ser, né, mestre? Toda canção nada ser. Tá enfadado a gente tá participando, escutando essas coisas aqui, tá ficar só, mestre? Não somos, mas compreender que a própria companhia é maravilhosa. E quando a própria companhia for maravilhosa, vai conseguir abrir os olhos para perceber que não existe solidão. Então, eu tô meio que me forçando em relação a isso e outra vez que eu senti, que é a questão de sentir, que eu falo o seguinte, teve horas que eu me pegava lembrando do que você dizendo assim, não, porra, mas você não sabe que isso aqui agora é o que só tem para ser feito, que isso aqui é a prova, que isso aqui é o que você pediu para passar. Então, de tanto eu ficar dando para mim isso, lembrando das coisas que os pensamentos ficam ouvindo, eu senti um vibrar no corpo e um lacrimejar, e uma certa, não vou dizer raiva. O que seria essa emoção? Em parte amargura, mas também em parte percepção de consciência de que tem a capacidade e que durante muitas oportunidades preferiu se diminuir. Mas esse diminuir não cabe mais. Tô na moral, aí o que acontece? Aí eu trabalho com negócio de academia, pai, nunca quis ir, porque também vergonha, não sei o que, e deixa que eu acabo aprontando um bagulho.
né, não se dava com nada. Mas beleza, depois de uns dias, já tem uns dias já, mas aí, quando foi por esses dias, tá, né, trocando da ideia, né, esse xingamento, essa onda toda, aí quando eu percebi que ela tava despejando um rádio, que ela xingar, botar assunto, falar realmente verdadeiro importante, eu disse a ela. Isso começou com aquela onda do análise lá da conversa da menina. Por que você está botando a foto em evidência e me dizendo que a foto não é evidência? Isso é uma confirmação do tudo que eu não prestava. Por que você não diz verdadeiramente qual é o motivo da que você está querendo se afastar, se você quer dizer Moço, alguma coisa? porque ela não sabe. Ela, em verdade, ela não compreende. Ela está vivendo só uma revolução de coisas acontecendo dentro dela, de pensamentos, emoções, percepções, verdades que são contadas e que ela acredita. Concomitantemente a isso, uma série de outras pessoas ao redor vão colocando a opinião que tem e ela está perdida. Exatamente isso, a opinião dos outros também foi uma coisa que ela comentou, que recebeu aquele dia, uma ligação que ela foi exposta, mas não, mano, eu digo, isso é ideia dos outros, mano. A gente sabe que você confia em mim, pensou que eu nem me liguei nisso, tá ligado? Agora, se você quer usar isso como peso na parada, já disse, eu não posso fazer nada, tá ligado? Estou lhe dizendo que eu posso lhe dizer, eu suponho que eu não posso ir. Eu não vou ficar aqui inventando história para lhe enganar, não, porque, pô, vai acontecer, tá ligado? Muito Você bem. tem que saber o que você quer, tá? Eu pergunto a você, qual foi E a mais, moço, ela nem sabe o que ela quer. porque disse que quer terminar. E eu ainda confirmei pela segunda vez assim, eu disse assim, você tem certeza Moço, que isso que você... deixe. Isso, então, aí o que foi que eu fiz? Hoje eu vi, ela passou assim, aí passou de longe, eu não tinha nem visto, na verdade, eu tava bebendo uma coisa, eu olhei porque eu vi que ela falou comigo assim, pai, eu peguei e falei. Ela pegou e entrou numa academia diferente, porra, ela trampando no bagulho, a mulher nunca tinha entendido, agora fica nessas... Aí sim, aí de novo, assim, onde isso aconteceu, aí eu senti um impacto, um choque, uma tremedeira. Uma ansiedade e uma agonia. Fiquei por um tempo sentindo isso. Ao mesmo tempo que eu ficava por tempo trocando ideia com você. E aí eu lembrei de uma parada que você disse, né? Assim, que sentado ele para, a gente respira, acalma o coração, ele... Analisa o que realmente está acontecendo e não se deixa levar pela emoção que está sendo proposta. Pô, eu lembrei disso na hora, assim, agora é a oportunidade. Eu lembrei disso aí, mesmo agitado por fora, mesmo com aquela onda, eu não podia ter o equilíbrio, trocando ideia normal com os alunos, atendendo todo mundo normal, trabalhando dentro da ideia, a aceitação. Porque se realmente eu tenho um certo amor, gostar, ou respeitar, ou querer o bem dela de verdade, o que ela estiver fazendo é para ela. E ela tem todo o direito de ir para o lugar que ela bem entender. Exato, eu não tenho que ficar com raiva, de ficar embaçando, nem dando ideia de como é. Exatamente. Tem que ficar neutro. E eu tenho que usar isso para mim, entender, para tomar partido de mim em relação a coisa. Eu não tenho controle sobre ela. Eu não tenho que ficar nem com raiva do que aconteceu. Porque, primeiramente, o término já foi decretado por ela. Segundo, eu não posso fazer nada em relação a isso. Aí foi na hora que foi diminuindo. Mas mesmo assim ela ainda fica. Assim, o semblante fica. Mas internamente ela Fica aí para testar a sua resiliência. Porque se você não estiver vigiando, isso começa a crescer sobre você. é o pronto. Eu tô bem dentro mesmo, porque assim, eu tô falando sobre o sentir desde o começo, meu velho. Eu conto historinha, mas no fundo eu tô falando porque o sentir é o que dirige a coisa aqui. Exatamente. Tá, se você vai sentir a raiva, é que nem Buda diz, você sente, abraça, deixa ela aí. Você tem que sentir a raiva, você tem que trabalhar os pensamentos que estão aumentando a sua raiva. Você tem que, na verdade, realmente, tá dizendo a você que, meu irmão, muito bem. Deixa eu falar, não demorar. Não é negar, é compreender o que está sendo dito, analisar se o que está sendo dito é pertinente e se você quer isso para você ou não. Foi, porque assim, eu optei pelo silêncio. Então, talvez eu achei que ela passasse lá na frente da academia falando comigo, então, da academia, eu acho que ela pensou assim, não, ele vai falar um bagulho bizarro, eu não vai dar nenhuma ideia. Entenda, moço, que num universo de várias possibilidades, ela escolheu se colocar num lugar onde ela sabia que ia ser vista por você. Eu nem vi, eu pensei nisso depois, porque eu nem vi ela que levantou o vacilo, como se fosse meio que se vingar. Eu percebo que ela tem muita. Ela se em parte, sim. Em parte, exatamente isso.
como ela não tem como descontar de uma forma, ela desconta de outra. Por isso que às vezes eu escuto e deixo ela derramar, xingar, falar o que ela quer. Porque assim, eu não posso negar o fato de ter feito parte. Tá ligado? Compreende como para ela a questão não está em nada resolvida, tanto é que ela ainda busca atenção, busca se mostrar para você, percebe? Eu, antigamente, em outras épocas, eu percebi, e é isso que eu falava, em outras épocas eu ficava resiliente, criando resistência de si, percebendo isso e não interagindo. Agora eu já interajo. Se antes eu tivesse passado por uma situação dessa e ela falasse, eu já não responderia, eu demoraria a responder. Hoje, assim que eu vejo, eu estou participando. Isso. Eu não estou mais criando represa. Muito bem. Eu ficava naquele, ainda tem esse problema. Simples. Você já passa a estar melhor resolvido de você para com você. Só isso. Tipo, Jamaica, você, desculpa interromper só Oi. um pouquinho. Nós estamos chegando nos minutos finais aí. Daí, encerrando por hoje. Cronos é implacável, moço. vou finalizar. Mas assim, é mais ou menos isso, entendeu? Aí, eu queria botar em evidência a questão do Ótimo. essa questão do carinho e do sentido. Aí, no caso, mestrando, nesse posicionamento, estou me mantendo no silêncio, mas estou respondendo quando ela é contato com ela. Simples percepção, moço. Não é sua inimiga. Ela só está perdida. Compreenda isso. Então, tenha carinho, afeto e respeito. Respeito pelo que foi e respeito pelo ser que está passando por um processo que se encontra perdido. Mas não tome o problema dela como seu, porque não é dela, é questão que ela tem de aprender a resolver com ela mesma. No posicionamento do centauro, nesse zero, tudo no conselho, precisa acreditar. Siga em frente a sua vida. Se ela não quer seguir em frente à vida dela, é uma escolha dela. Você escolhe seguir em frente à sua, sem olhar para trás. Justamente o teu lado do tempo. Já tem um tempo que isso aconteceu. Eu já estou tentando principalmente o silêncio. Se ela entrar em contato, se eu tiver algo a resolver com ela, eu vou e falo, pergunto como está a dúvida sobre ela. Eu estou deixando fluir, estou recebendo isso. Mas assim, Ótimo. hora nenhuma, mas eu achei interessante, hora nenhuma, meio que se pulo no clube essas conversas, eu fiquei na ideia de vamos tentar, ou promessas vazias. E você quer mesmo isso, moço? Sossegado. Então, eu tenho que pensar, eu não sei, não. Eu não vou estar Tá bom. O que foi, moço? eu não entendi nada. Eu fiquei agora, eu ficar rindo. A volta. Siga em frente com a sua vida. Não, mas então. Só siga. Só isso. Não se prenda ao que foi, se desvincule do que foi e siga em frente a sua, nem que seja com ela mesmo, mas para ter situações outras e não ficar preso ao que foi. Siga em frente. Em Você. outras palavras, tipo, você quer dizer que Merdas cagadas não voltam ao cu, moço. Faça merdas novas. Para ser mais claro. Entendeu? não é mais claro, tô falando. Muito bom, moço. Salve. Salve, demorou. Por que ele tá rindo desse jeito? O que ele aconteceu? O que houve, Haroldo? Eu tô rindo mesmo. Deixa eu dizer o que eu tô rindo. Reconheceu. Eu tô achando que na semana que vem o Jamaica tá junto com ela. Mas, seu Preste, eu não tô fugindo de nada mais, não. Ótimo. Eu só não tô brincando mais, entendeu? Por isso que você tá diferente, mas é como se eu tivesse cansado. Ótimo, moço. Não tem que ficar provando, comprovando. Ou como ele disse agora, se, no final das contas, mesmo que eu tenha que continuar com ela, que eu me desvincule do que foi antes. Você, Ótimo. Lembra de uma onda que ele falou também? Pule do precipício, sem querer saber se vai estar lá ou não. Foi isso que eu fiz. É essa sensação que está me perseguindo. Eu sempre estou falando muito disso tudo. É que tá diferente dessa questão. Eu não estou mais... Em outras épocas eu estava preocupado com isso aqui. Como assista alguma live e você vai ver. Assista essa agora e você vai ver a diferença do bagulho, tá ligado?
Mas não é porque Ótimo. eu tô maioral, sou melhoral ou central, não. É porque, tipo, realmente é isso que tem que ser feito. Tem outra coisa. Isso eu vou tomar no tempo inteiro, tá ligado? Que é o que tava acontecendo, tá ligado? Não existe isso. Tipo, tá diferente. Mesmo que eu tenha sentido, sofrido, doído, mas tá diferente, tá Ótimo. ligado? É isso. Ótimo. E é nóis. Ok, Jamai. Tamo junto. Boa noite, pessoal. Ok, chefão. Eu vou ver de mestrão.